Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e hoje eu quero falar sobre Constantino. Sim, Constantino e o cristianismo. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia a pagamento único. E vamos lá. Essencialmente, no vídeo anterior eu falei sobre Cristo, uma criação romana, né? Se Cristo, o cristianismo era uma criação dos romanos em si. E hoje eu quero falar sobre o principal dos imperadores, podemos dizer assim, fora os grandes imperadores como Júlio César, o próprio Otaviano Augusto. Constantino entra nos mais pesquisados, nos mais conhecidos, principalmente no meio cristão, porque foi ele que decidiu o Concílio de Nicéia, porque foi ele que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Se você olhar, vai ter gente que vai dizer que Constantino foi um santo, tem gente que vai dizer que Constantino foi um homem muito cruel, maligno e por aí vai, né? A questão é simples. Quando Constantino ele pega no ano 300 e pouco, 320, o poder em Roma, ele se torna imperador supremo. O Império Romano ele já estava em declínio. Isso qualquer leitura básica do declínio e queda do Império Romano, ou qualquer livro que você pegue que fale do Império Romano que vá no período pós-cristão, você vai observar isso. Mas a melhor referência inicial para a gente, de maneira mais ordenada, é o Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon. Quando ele pega o Império Romano, ele já estava em declínio. O auge que o Império Romano conseguiu foi, acredito que com Tibério. Se não foi Tibério, foi algum imperador posteriormente ali. Mas o Império Romano ele passava por várias guerras internas, conflitos, as suas extensas fronteiras estavam sendo atacadas pelos bárbaros, né? Então, pela alta extensão do próprio Império Romano, você tinha um ataque vindo de fora, você tinha crises políticas, crises internas. E Constantino ele chega no momento em que o Império Romano estava dividido em 4. Mas ele conseguiu se tornar o único imperador ali. E ele percebe que dominar o Império Romano no Oriente e no Ocidente não daria. Então ele faz o quê? Ele cria a cidade de Constantinopla. Então ele cria Constantinopla, muda a sede imperial de Roma para Constantinopla, porque era mais fácil. Constantinopla, quem não sabe, fica na Turquia, né? Me fugiu o nome da cidade hoje. Istambul era Constantinopla. Constantinopla ela fica de pé até 1453, com a queda, quando ela é derrubada pelos árabes, né, pelos muçulmanos. Então Constantino ele faz uma outra cidade. Só que um dos grandes feitos de Constantino, veja que politicamente o império estava dividido, mas um dos grandes feitos pelo qual ele é mais lembrado é de tornar o cristianismo religião oficial do império. Quando ele estava enfrentando Maxênio, numa ponte lá, não me lembro o nome agora, ele tem uma visão na noite anterior, ele tem um sonho e que fala que pelo símbolo da cruz ele venceria, né? E aí ele usa o símbolo da cruz e vence Maxênio, e a partir dali ele mostra menos aversão ao cristianismo, sendo batizado apenas no último dia de vida dele. Constantino trouxe um pouco de glória para o Império Romano decadente. Constantino ele tentou manter aquilo que já não dava mais, né? O Império Romano já estava moribundo, basicamente. E fora que os predecessores dele, os sucessores dele, aqueles que sucederam ele no cargo de imperador ou de imperadores, não eram dignos em si, não tinham espírito militar. Né? Inclusive, depois de Constantino, teve um outro imperador que tentou trazer de volta o paganismo, mas não conseguiu. Né? Teve um imperador, foi engraçado, tinha um imperador, eu acho que foi antes dele, chamado Heliogábalo. Foi o imperador mais inútil que já teve. O cara entrou com 16 anos, se tornou imperador, e o cara só queria ficar em festa. Os romanos foram lá, os altos, os principais lá foram lá e mataram o cara. Com 16 anos de idade, 17. Então é triste, né? É triste você ver algumas pessoas que tiveram tanto poder, mas não foram dignos de tamanha oportunidade em si. Ok, então o que acontece? Constantino essencialmente ele foi um dos últimos grandes imperadores, um dos poucos que conseguiram deixar sua marca na história.
Foi ele que fundou a Igreja Romana? Não, não foi ele que fundou a Igreja Romana. O cristianismo, até então, até a época dele, você tinha vários cristianismos, né, vários grupos cristãos divergentes. Não é à toa que você estava tendo a discussão entre arianos e trinitarianos. Não, não é bem trinitariano, você estava tendo uma discussão entre Ario e Atanásio. Os arianos eles entendiam que Jesus foi criado, Atanásio não entendia dessa forma. E por causa disso, Atanásio foi perseguido pelos arianos, mas no Concílio de Nicéia percebeu-se que Cristo ele não foi criado. E até então, começou-se talvez um estabelecimento a partir daí de uma ortodoxia cristã, onde que um era herege, o outro não era e tal. Então, mas antes disso você tinha vários grupos de cristãos com vários pensamentos. Atanásio mesmo, inclusive, foi quem inseriu o negócio de mosteiro, de monge, essas coisas. Foi ele que inseriu isso no Ocidente. Bem interessante. Então você tinha várias ramificações do cristianismo e que eles vão começar a se tornar mais unificados a partir do século 8, 9 em diante, né? Os próprios pais da igreja, qualquer pessoa que estuda sobre os pais da igreja, por exemplo, sabe que eles tinham doutrinas divergentes uns dos outros, eles não tinham um assunto fechadinho, organizado. Por quê? Porque um vinha do Egito, um vinha da Grécia, outro vinha de Jerusalém, outro vinha da Ásia, né? E cada um tinha uma formação intelectual diferente. Por exemplo, Santo Agostinho, ele foi Santo Agostinho que meio que trabalhou a predestinação, né? Hoje defendida pelos calvinistas e tal, em geral. Na verdade não começa com Calvino, começa com Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho foi o único que defendeu isso. Outros pais da igreja não defendiam isso. Então, percebe? Cada pai da igreja ele tinha sua peculiaridade, sua particularidade, sua heresia própria. Não era algo unificado. E não foi Constantino que unificou isso. Isso só começou a ser mais perto lá do ano 1000. Alguns colocam o século VIII, mais perto do ano 1000. E isso que eu estou comentando, você pode pegar qualquer livro de história antiga, tá? Vai trabalhar isso. Né? O Michael Grant explica um pouco disso. Esse história antiga do Michael Schlick aqui, ele não trabalhou muito isso, mas o Michael Grant trabalhou isso de maneira brilhante. Inclusive um outro livro que eu li também, História Antiga. Esse livro de História Antiga também trabalha isso. Muito, muito bom esse livro. Aqui, ó, História Antiga do Norberto Luiz Guarinello. Então, assim, Constantino ele é essa figura controversa, mas é a última grande figura, podemos assim dizer, do Império Romano em si. E vai ter gente que não entende, que não estuda, que não compreende, e fica... E uns vão dizer, foi Constantino que criou a Igreja Católica. Foi Constantino que fez isso. Que Constantino... Não, ele só foi o imperador da época dele. E... Ponto. E talvez o último grande imperador romano. Talvez o último grande. Depois disso é só ladeira abaixo. Simples assim. Caso queira aprender mais, curso Teologia na descrição do vídeo. E caso queira conversar comigo, trocar uma ideia, me segue no Instagram, Euclair Oliveira. Tamo junto. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.